Oi pessoal! Bom, pra quem me segue desde o comecinho, sabe que o meu canal começou assim, né? Eu vindo aqui na frente da câmera, contando minhas experiências pra tentar ajudar as pessoas que estejam passando por isso, passando pelo mesmo que eu passei. Ele virou um canal de vlogs, mas isso não quer dizer que eu nunca possa vir aqui contar algo que eu julgue necessário pra vocês, né? Então hoje eu vim. O motivo de eu estar aqui é porque muita gente tem feito perguntas sobre a Rafaela. Muita gente está descobrindo que o Dan não é o pai biológico da Rafaela, que é o pai do coração dela. E muitas mães solteiras estão me procurando, pedindo conselho, pedindo ajuda do que fazer e tal. Então eu achei muito interessante, achei muito legal vir aqui e fazer esse vídeo para estar ajudando as mães solteiras. Se você não é mãe solteira e conhece alguém que é mãe solteira, compartilha esse vídeo com ela, porque eu acho que eu vou dar umas dicas aqui muito legais. Eu acho que nada melhor do que alguém que passou por isso para dizer que realmente é ser mãe solteira, né? Vou falar nesse vídeo especificamente da minha experiência em ter a Rafaela. Se você tá curioso aí para saber minha história, para saber algumas coisinhas a mais, assiste o meu Draw My Life, porque eu vou falar aqui mais dos sentimentos que eu tive e das dificuldades que eu enfrentei. Então, se quiser ir em ordem cronológica, saber o que é o que, se ela tem contato com o pai biológico dela e outras coisas mais, assiste aqui esse Draw My Life, que ali eu conto tudinho, né, na ordem cronológica. Não é esse assunto que eu vou abordar aqui neste momento. Neste momento eu vou contar mais as dificuldades, assim, de ser mãe solteira, as coisas que eu enfrentei nessa vida. Então vamos lá. Eu tive a Rafaela com 22 anos de idade. Bom, não era tão novinha assim, só que eu tinha cara de 15. Gente, verdade, eu tinha cara de ser muito novinha. Não só cara, tinha corpo, tinha tudo. Parecia que eu tinha 15 anos de idade. Todo mundo que me olhava achava que eu tinha 15 anos de idade e que eu era uma grávida adolescente. Então eu saía na rua e eu sentia o olhar torto das pessoas. Pegava o ônibus, ninguém me dava lugar, e além de não me dar lugar ainda, já é difícil dar lugar para qualquer pessoa no ônibus, né? Idoso, grávida, tudo quanto né? Sempre acaba ficando em pé, é muito difícil alguém levantar para dar lugar. Eu sempre levanto para dar lugar, mas eu sei que hoje em dia a educação tá meio complicada. Quando você é grávida adolescente, já passa para um outro nível, porque as pessoas não te dão lugar como forma de tá te culpando por aquilo. Era o que eu sentia das pessoas, além do olhar torto, a boca torta, tipo, parecia que elas estavam pensando, foi mulher para fazer, agora seja mulher para aguentar o peso da barriga. Era realmente isso que eu sentia que as pessoas pensavam quando me viam grávida, e eu sei que muita gente, quando vê uma adolescente grávida, pensa isso. Apesar de eu nem ser tão novinha, né? Eu tinha 22 anos, mas por eu aparentar ter 15, as pessoas pensavam isso. É muito difícil você sair na rua grávida e ver, assim, a forma que as pessoas te olham. Apesar de, às vezes, ninguém fala nada, mas só o jeito de te olhar parece que tu já sabe o que a pessoa tá pensando, né? A torcida de boca, assim, né? Quem é grávida, adolescente, ou teve filho muito novinha, às vezes mesmo sendo casada sabe do que eu tô falando, porque, né, a gente passa por isso. Só que não é fácil porque a gente não planeja engravidar novinha, né? Pelo menos a maioria das mulheres não pensam em ter filho novinha, assim, né? A gente tem muitos planos, quer fazer faculdade, quer se formar, quer ter um bom trabalho, um bom emprego, quer casar, né? Ter um marido, ter uma família e sim, ter um filho. Ninguém planeja ter filho novinha, ter filho adolescente, ter filho sem casar, ser mãe solteira. Ninguém planeja isso. Isso acontece e pode acontecer com qualquer uma. Diz o ditado, tá na chuva é para se molhar, né? A carne é fraca, nenhum método anticoncepcional é 100% e pode acontecer. E além disso, tem aquele pensamento, né, dos adolescentes, das pessoas, né, dos jovens. Isso nunca vai acontecer comigo. Para o homem é muito fácil, ele pode tirar o cavalinho da chuva, pode simplesmente ignorar, ele vai sair na rua, ninguém vai olhar torto para ele, porque ninguém nem vai saber que ele é pai. Agora é a mulher que fica com todo esse estigma. A mulher, além de ter que aguentar o peso da barriga, ainda tem que aguentar o
peso da vergonha e do julgamento das pessoas, né? Porque para a família a gente é uma vergonha. O que aconteceu, meu Deus, uma vergonha. Minha filha grávida. Para a vizinhança inteira a gente se torna a vergonha. E é isso que a gente sente, que eu sentia muita vergonha, eu sentia a vergonha de sair na rua grávida, sentia a vergonha da minha família, sentia a vergonha de tudo e de todos, assim. E isso faz com que aquela magia da gravidez, né, que todo mundo fala, que a maioria das mulheres sentem, aquela coisa gostosa de esperar um filho, de esperar um bebê, isso acaba ficando um pouquinho apagada por todos esses julgamentos, por toda a vergonha que a gente sente, por não ter sido algo desejado. É uma coisa assim, bem complicado, porque acaba não tendo assim aquela magia de esperar um bebê. Bom, mas o que acontece depois, né, com a mãe solteira? A criança nasce, ela cresce, passa ali os primeiros meses, que são os mais difíceis, né? O primeiro ano, o segundo ano, acho que são os anos mais difíceis. Já é difícil para quem tem uma família estruturada, né? Para quem tem um marido do lado, companheiro. Imagina para uma menina que tem só ali o apoio da família e tem que trabalhar, tem que estudar, é cobrada de todos os lados. Eu passei por isso, eu comecei a deixar a Rafaela com 5, 6 meses na creche e voltei a estudar e trabalhar. Então eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, deixava ela na creche 7 horas da manhã. E aí 6 horas da tarde os meus pais buscavam ela e ela ficava na casa dos meus pais. Eu ia direto do trabalho para o curso, que eu fazia um técnico, e chegava em casa às 11 horas quando ela já estava dormindo. Então eu perdi muito da vida dela, eu perdi os primeiros passos dela, eu perdi as primeiras palavras dela, eu perdi muita coisa. E assim como eu sei que muitas mães novinhas, muitas mães solteiras passam pelo mesmo, né? De ter que trabalhar, ter que estudar, porque a vida não para, né? E não para, ainda mais que a gente daí tem que correr atrás do prejuízo, né? E aí a gente precisa ser pai, precisa ser mãe. O pior problema, geralmente estamos morando na casa dos pais, né? O que acontece, né? A menina engravida, como eu engravidei, e fiquei morando depois na casa dos meus pais. Então acontecia muito isso comigo. Às vezes a Rafa não me obedecia e ela obedecia aos meus pais. E isso me deixava muito magoada, porque parecia que eu não era a mãe dela. Às vezes parecia que ela era minha irmãzinha mais nova. E aconteceu muito isso, assim, eu morando junto com os meus pais, parecia que não tinha filha. Eu que tinha passado por tudo, que tinha passado por, né, que tinha tido ela, que tinha tido as dores do parto, mas acaba sendo criada como se fosse uma irmã mais nova. Pelos relatos que eu andei recebendo, acontece muito isso, dos pais acabarem educando os netos e a mãe, que é a mãe mesmo, se sente mais uma irmã do que uma mãe. Outra coisa um pouco chata que acontecia muito comigo era que quando eu saía com a Rafaela na rua, no ônibus, sempre tinha alguém que puxava assunto comigo, assim. E as perguntas eram: ai, que linda! Quantos anos ela tem? É a tua irmã? Eu acho que na verdade a pessoa olha, ela já sabe que é filha, mas ela pergunta que é irmã talvez só para confirmar aquilo que ela pensou. Geralmente as pessoas olham julgando: nossa, tão novinha e já com filho. Eu acho que essa é a pior parte, assim, de ser mãe solteira, é o julgamento das pessoas, porque não tem como a gente fugir disso. Sempre vai ter alguém para julgar. A gente não consegue fugir desse sentimento de vergonha, porque ninguém escolhe isso, ninguém escolhe ser mãe solteira, ninguém escolhe engravidar nova. É algo que acontece, mas as pessoas julgam. Bom, e comigo aconteceu que com 2 anos de idade, eu era desviada e eu queria voltar para a igreja, eu queria queria ensinar a Rafaela os caminhos do Senhor. Eu achava que a igreja era o ambiente mais apropriado para mim naquele momento, porque eu precisava muito de ajuda, eu precisava muito de apoio, precisava de ajuda para educar a Rafaela, para criar ela, e eu achei que eu encontraria isso na igreja. Bom, realmente eu encontrei, gente, mas custou, porque eu fiquei 1 ano andando de igreja em igreja, e o lugar que mais era para aceitar as pessoas e amar as pessoas era o lugar onde eu era mais julgada. Ninguém se aproximava de mim, as pessoas me olhavam de cara feia, as mulheres que eram casadas, então
me viam como se fosse uma ameaça pro marido delas. Uma coisa incrível, gente, uma coisa besta, mas acontecia. Até que eu encontrei a Igreja Bola de Neve, que pra quem é até uma igreja bem julgadinha aí no meio cristão, eles olham meio torto, Bola de Neve, já pelo nome, né, Bola de Neve. Mas lá que eu me senti amada e lá que eu me senti aceita. Mas enfim, gente, mudando de assunto, estamos solteiras, mas não vamos ficar solteiras pro resto da vida, né? Toda mãe solteira um dia vai casar e vai deixar de ser solteira, assim se espera. Mas aí é uma outra parte muito difícil, porque todos os homens enxergam a gente como se a gente fosse uma mochila com um chaveirinho. Só que eles não querem o chaveirinho, eles queriam a mochila. Mas já que a mochila vem com chaveirinho, então eu não quero nem mochila nem chaveirinho. Muitos pensam assim e muitos olham assim. Por esse motivo, uma das primeiras dicas que eu dou para as mulheres, para as meninas que estão solteiras, quando vocês conhecerem um rapaz, nunca escondam que tem um filho. Eu sei que às vezes a gente passa isso pela nossa cabeça, assim, eu vou primeiro conquistar ele, aí depois que eu conquistar ele e ele estiver apaixonado, aí eu falo que eu tenho um filho. Mas não façam isso, porque depois que o cara estiver apaixonado, você vai falar que tem um filho, ele não vai te dispensar, ele vai continuar contigo, só que pode tratar mal a criança, pode ignorar a criança, e quem vai sofrer vai ser o seu filho, e nenhuma mãe quer ver o filho sofrer, né, gente? Então, que essa seja uma das primeiras conversas que você vai ter com alguém que você esteja conhecendo. Olha, eu sou mãe, e diga isso com bastante orgulho, tá? Não tenho vergonha, eu sou mãe, tenho um filho de tantos anos, sou mãe solteira, porque daí ali o cara já escolhe. Se isso não importar pra ele, ele vai continuar. Mas se isso for algo que vai importar pra ele, aí já vai parar por ali. Eu não tive muitos namorados depois do pai da Rafaela, eu tive bem poucos, e mais por conta disso também, porque eu tomei essas medidas, essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês, e essas dicas vão espantar muitos homens da vida de vocês, mas também vai atrair o homem certo. Então sigam aí essas dicas que eu vou dar pra vocês. E a primeira dica é essa, é não esconder que você tem um filho. E segundo, nunca apresente um namorado pro seu filho ou pra sua filha. Nunca. Nunca. Você vai conhecer a pessoa e você vai ser amiga dessa pessoa. E já fala com, né, se o cara tiver interesse em você, tiver vindo com um papinho meio, né, já querer já namorar de cara, não aceite namorar de cara, não fique com a pessoa, não se envolva emocionalmente já assim de cara. Vai conhecendo aos poucos, seja amigo e já apresenta pro filho, já coloca essa pessoa já assim como amigo, assim, é amigo da mamãe, e de preferência até saia com mais pessoas junto, porque a criança é esperta, né, vai ser um amigo da mamãe, mas só vem ele aqui e tal, então assim, sempre tenha mais gente junto, leva a criança pra sair junto com essa pessoa que você tá interessada, que tá interessado por você, e sejam amigos. Quanto mais tempo vocês conseguirem ficar amigos, melhor. Acho que a parte mais delicada dessa história toda é a criança, então a gente tem que fazer de tudo para proteger o nosso filho. Não dá para colocar simplesmente alguém na vida dessa criança que vai maltratar, que não vai ser legal, que vai ser um mau pai. Então, tudo tem que ser prestado muita atenção, é tudo muito delicado nessa história. E você tem que pensar que você não é apenas uma pessoa, tem mais outra pessoa na sua vida, então você é duas pessoas. E se você vai colocar alguém, não vai colocar alguém na sua vida, vai colocar alguém na sua vida e na vida do seu filho. Ele também é a parte interessada nisso. Então, por isso que eu tô falando, nunca apresente um namorado, apresente um amigo e sejam amigos, e nessa amizade observe as coisas. Bom, e a terceira dica, veja se realmente ele vai querer assumir o papel de pai na vida do seu filho. Que tem uns que querem só namorar e passar um tempo ali porque acharam uma menina legal, acharam uma menina bonita. Eu quero passar um tempinho com ela, mas não quero ser pai, não estou preparado para ser pai agora. Se vier com esse papinho assim, eu não estou preparado para ser pai, pula fora, cai fora, sai longe, que não é a pessoa certa, não. A pessoa certa, o homem certo, ele vai querer assumir o papel de pai na vida do seu filho. E não vai vir com essa história de que eu não estou preparado para ser pai agora, porque não tem como o homem fugir disso.
Ele vai casar contigo, ele vai ser o pai daquela criança, querendo ou não, vai ser padrasto, mas vai estar presente na vida da criança muito mais do que o pai biológico. E é ele que vai educar, é ele que vai influenciar na educação, que vai influenciar em tudo dentro da casa. Então ele vai exercer muita influência na vida do seu filho. Não tem como ele não ser pai, não tem como ele não querer ser o pai dessa criança que tá ali, né? Por conta disso tudo, eu sei, é mais difícil ter namorado sendo mãe solteira. Mas também, olha só a vantagem, o que você atrair, o homem que você atrair para sua vida vai ser um homem muito especial. Porque não é qualquer homem que assume a mulher e assume um filho junto. Tem que ter muito amor envolvido. Então assim, namorar uma mãe solteira não é para qualquer homem. E você não vai encontrar um homem desses em cada esquina. É muito difícil de achar. Mas Deus, Ele vai preparar alguém para você. Sim, confie muito em Deus, ore e peça ajuda a Ele, peça que Ele te ilumine. Deus, Ele vai colocar a pessoa perfeita na tua vida. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. O Dan, ele foi um presente de Deus para minha vida, assim. Eu tenho certeza que o amor que Deus colocou no coração dele por mim e pela Rafaela é um amor sobrenatural, um amor que veio de Deus mesmo, assim, que nem é dele. E ele assumiu a Rafaela como pai dela. A Rafaela chama ele de pai, ele educa ela como se fosse filha dele. Parece que ele tá com ela desde que ela nasceu, para vocês terem uma ideia. Ele é o pai dela e não há quem diga o contrário. A Rafaela, não, ele é o meu pai, é o pai do coração, não é o pai biológico, não é o pai de sangue, mas é o pai de coração. E para mim, pai de coração, quem cria é quem é o pai de verdade. Bom, agora para terminar esse vídeo eu desejo que todas as mães solteiras, mães guerreiras, que é mãe e pai para os seus filhos, agora tá chegando o Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais também, porque não é fácil criar um filho sozinho. Desejo que Deus prepare alguém muito especial para vocês. Porque não é fácil criar um filho sozinho, passar por cima da vergonha, passar por cima de julgamento das pessoas, passar por cima de olhares tortos, passar por cima da humilhação. Eu desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês, que prepare alguém muito especial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um joinha para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, senão eu não faço mais. E até o próximo!